Atualmente existem escolas que não adotam o método de ensino tradicional. Isso contribui para a educação das crianças da nova era? Bem, a palavra pedagogia vem do grego e significa condutor de criança. E o condutor de criança, o pedagogo, era um escravo que levava a criança para a escola, no tempo da Grécia. Então, o que nós estamos vivendo num planeta de prova e expiação é uma experiência de conduzir crianças. O espírito criança, o espírito infantil. E essas são iniciativas que podem produzir efeitos positivos ou não. Nós nos lembramos, por exemplo, dos ensinos antigos na Grécia. Os sofistas vinham e eram os professores da época. Eles eram contratados por pessoas que tinham recursos para pagar e eles ensinavam conversando. Não havia uma sala de aula, não havia muros, não havia nada. E eles faziam as pessoas aprenderem os conceitos, naturalmente que eram conceitos esparsos, não eram, vamos dizer assim, metodizados como hoje nós metodizamos, mas tinham núcleos de saberes que eles ensinavam, já naquela época. Nós vemos Sócrates ensinando, caminhando com seus alunos. Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo. Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando-o ao ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. Alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Vemos o método que Sócrates usava, como a sua mãe era parteira e ela ajudava a vir à luz as pessoas. Ele usava um método dialético, ele chamava de maiêutica, que era o nome do parto. O parto das ideias. Ele questionava as pessoas a respeito dos valores. Não tinha caderno, não tinha lousa. Ia fazendo o raciocínio aprofundar-se. Todas são maneiras que possuem sua época, possuem sua ambiência. Eu conheço resultados positivos de educações dessa forma, assim, sem parâmetros antigos na sua estrutura, e conheço resultados negativos. Conheço padrões que são modismos, são experiências, vamos dizer, pedagógicas, que têm coisas boas e que têm coisas inadequadas. Agora, o que eu acho importante, seja em uma, seja em outra, é que os educadores cumpram o seu papel. Que tenham a noção de que eles estão modelando espíritos, que eles estão precisando gerar nas almas interesse, precisam estimular a criança, estimular o pensamento, estimular o raciocínio. E é óbvio que não se poderá fazer isso apenas do ponto de vista religioso, porque estamos falando da doutrina espírita, mas não considerando que a doutrina espírita deva ser a fonte educadora. Nós estamos num estado leigo, e isso é importante. Mas é importante que no estado leigo as crianças sejam estimuladas ao raciocínio crítico. E as escolas, elas podem fazer isso de diversas formas. Se você disser que lá no sertão nordestino eles não têm como fazer uma escola dessas supermodernas, em que não há sala de aula e que há todos os componentes de uma escola muito avançada, é preferível uma escola de taipa. É preferível um banco de pau, uma lousa de tábua, mas desde que se eduque, desde que se faça, desde que se transmita, desde que se ajude a ignorância a deixar de existir. Agora, na medida em que você tenha condições materiais, condições de ambiente, você pode tentar fazer experiências diferentes em determinados níveis. E é claro,
quanto mais você puder dar a cada um, segundo a potencialidade deste um, melhor você vai estimulá-lo. Há uma dificuldade muito grande no processo pedagógico de você ter que nivelar por um nível médio 40, 50 alunos numa sala e não conseguir dar atenção ao que já fez tudo e já está podendo fazer mais. Ao mesmo tempo em que você também não pode impor muita coisa, muita exigência naquele que é mais tímido, naquele que não tem tanta facilidade. O ideal seria que cada grupo estivesse dentro de uma experiência que pudesse realçar as características que aquele grupo já possui. Mas nós estamos no mundo de prova e expiação, onde é melhor ter uma sala de aula, que é o que está faltando, com professores minimamente competentes para aquilo que vão fazer, do que não ter. A gente não pode, então, pegar os superdotados e colocar junto, não pode colocar os mais atrasadinhos junto, porque a gente não tem mão de obra para isso, então vamos fechar a escola. Não, mantenha a escola aberta e se tente fazer de outras formas uma adequação. E isso, inclusive, em estados do nosso país onde há já uma visão mais avançada financeira e economicamente falando, já procuram fazer uma separação. Alunos especiais, alunos que precisam de mais um professor ou que estão em dificuldades por algum problema, eles são trabalhados de forma mais pessoal. E o mais importante, eu acredito, é que esta experiência seja baseada em fundamentos, não em novidades, não em modismos. Não é? Eu conheço pessoas que levaram seus filhos para as escolas em que a criança não precisa fazer nada, faz o que ela quer. Ela lê a hora que ela quer, ela escreve a hora que ela quer, e as crianças estão hoje, já em uma idade pré-adolescente, escrevendo tudo errado. Escrevendo tudo errado. Aí ela vai entrar numa sociedade onde é preciso escrever certo. Aí ela vai falar para o chefe dela, eu escrevo desse jeito porque isso é melhor para mim, eu me sinto melhor escrevendo xícara com CH. Mas a gramática estabelecida, as regras que nós estamos vivendo, estabelecem outro padrão. Então, se não se adequar as coisas para vivenciarmos padrões que são minimamente aceitos, não vai poder existir uma língua portuguesa para cada aluno. Todos vão ter que aprender a conjugar verbos, a colocar acentos, a escrever, porque a maneira de escrever a língua é a maneira de comunicar-se oficialmente. E se você escreve errado, você demonstra que você não sabe. Você não sabe o jargão que está posto. Então, é uma inadequação. E na minha opinião, é um desserviço. Porque você vai prejudicar o raciocínio criativo. Então, estabeleça outros caminhos para estimular a criatividade, mas exija que as crianças se desenvolvam também no caráter de atenção, no caráter de observação daquelas regras que estão postas em nossa sociedade. Porque, por muito desejar a criatividade, o que as pessoas estão perdendo é a capacidade de memorizar, a mente atenta. As pessoas não estão mais sendo modeladas na escola para terem o pensamento voltado a um ponto. Nós estamos vivendo hoje, por causa da tecnologia, dessas novidades, uma retração da capacidade de concentração. Um estudo recente no Canadá disse que nós estamos hoje com o padrão de concentração que é esperado para um peixe, desses peixinhos vermelhos que ficam no aquário. Nós não temos condições, a infância não está conseguindo permanecer concentrada por mais de 8 segundos em determinados assuntos. New research tells us that this next story has about 8 seconds to gain your interest. That's the length of the average Canadian's attention span, according to new research by Microsoft. It's dropped by about 4 seconds since 2000. And scientists think that growing use of mobile internet could be to blame. 8 seconds puts us just behind the average goldfish, which can hold focus for almost 9 seconds.
Okay, let me see if I can hold your attention for 9 seconds. 1, 2, 3, 4. 9 seconds. Just watch it at the bottom of the screen. The reason why 9 seconds is important is because if you were a goldfish, that's what I'd have your attention for. But as you're not a goldfish, your attention span has now dropped to 8 seconds. That's right, humans have become so obsessed with portable devices and are overwhelmed by content that we now have the attention spans shorter than that of a goldfish. The survey of 2,000 people, which was conducted by Microsoft, used EEGs to monitor brain activity and sought to determine the impact that pocket-sized devices, mobile phones, etc., Porque ela vive com o seu celular, o seu iPad, vendo imagens. Então a criança vai para a escola, tem um problema de matemática, tem uma pergunta de português que ela não sabe, porque ela não termina de ler, ela não presta atenção, não está acostumada com isso. A exigência da atenção está sendo perdida. Agora você imagina quando essas crianças forem se tornar médicos e operar uma pessoa? Como que ela vai abrir o ventre de alguém se ela não consegue se concentrar? Como que ela vai desenvolver potenciais de concentração para fazer cálculos de estruturas de... eu tenho o computador, eu ponho lá os dados, o computador faz e o prédio cai 3 meses depois. E você vai prender o computador? Você vai ser operado por alguém que chega lá na hora que você está antes de ser anestesiado e o médico chega assim, mano, velho, onde é que é o bagulho aí que a gente tem que tirar? Você tá lá, é esse o cara que vai te operar. A gente vamos operar a barriga? Imagina isso, você deitado lá ouvindo um médico falar isso para você. Você quase suspende por sua conta a cirurgia, porque se para falar ele faz isso, imagina para operar. Às vezes até um bom cirurgião, mas uma coisa costuma andar ao lado da outra. O rigor científico exige que a pessoa esteja preparada para ele. Então, essa questão das escolas, elas precisam naturalmente evoluir. Agora, são fatores que não podem, com a desculpa de evoluir, facilitar somente. Tornar, hoje todo mundo faz, ninguém exige ninguém, não exige nada de ninguém, e a gente vai viver uma escola do sítio, uma escola da roça, uma escola onde você vai aprender como é que é a galinha, o que é o boi. Legal, é bom você saber disso. Mas e o resto? Você está fora da sociedade ou você vai inserir-se na sociedade? Numa sociedade que precisa de valores diferentes, além destes, né? Então, é útil que se analise, e os estudiosos que fazem pesquisa sobre isso, eles têm todos uma orientação, A, B, C ou D. Mas é preciso que nós paremos de nos iludir com novidades, como diz José Herculano Pires, o novidadeirismo, que acaba atrapalhando a evolução dessas pessoas. Essa criança que com 10, 12 anos não sabe escrever corretamente, vai ter que fazer um vestibular. E ela vai ser aprovada ou reprovada se ela souber a língua ou não souber. Esse é o mundo real, né? Então eu acho que é muito útil que haja uma evolução, mas que haja também coerência com o processo de ajudar estes seres a se modelarem.